de alguns métodos de integração, né? Então, nas aulas anteriores, nós já vimos vários elementos a respeito da integral, vimos algumas aplicações que a integral ela pode ser utilizada para o cálculo de área, para o cálculo de volume, e na aula de hoje nós vamos ver alguns métodos de integração. Mas por que esses métodos? Porque algumas funções, alguns tipos, algumas formas, como elas são apresentadas, a gente não consegue fazer uma integração imediata, como nós fazíamos utilizando aquelas propriedades, aquelas definições de integral, seja ela definida ou indefinida. Então, na aula de hoje, nós vamos ver esses métodos, vamos ver o método da substituição, ou mudança de variável, e também integração por partes, que são dois métodos bastante utilizados. Vamos fazer detalhe por detalhe, e aí eu sempre lembro, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda pelo chat. Acaba sendo um pouquinho complicado nós trabalharmos com a integral e você não resolver exercícios que relacionam a esse conceito, porque às vezes é no fazer exercícios, é no rever outros exemplos, seja um exemplo que está atrelado a uma função trigonométrica, ou um exemplo que está atrelado a uma função quadrática, ou uma função exponencial, que você começa a ter esse olhar, e aí você consegue identificar. Se você está trabalhando com um método de substituição que está atrelado à mudança de variável, ou se a gente vai precisar separar e integrar por partes. Então, na aula de hoje, são esses aspectos que nós veremos, ok? E para começar, então, os nossos slides, vamos falar de integração por partes e mudanças de variáveis. Aqui tem um resumo da aula, depois você pode estar analisando, vendo cada um desses aspectos. E eu gosto de iniciar a aula com um questionamento, seja ele respondido agora, ou seja ele respondido ao longo da nossa aula. Será que todas as integrais podem ser resolvidas de forma imediata? Então, o que significa isso? Significa que, será que a gente consegue resolver a integral, por exemplo, quando eu tenho uma função que é x ao quadrado? A gente sabe como integrar essa função, a integral de f de x, sendo a f de x ao quadrado dx. Que vai ser quanto? X ao cubo sobre 3 mais c. Estamos tratando de uma função, no caso, ele é uma função quadrática, quando a gente integra, ela fica x ao cubo sobre 3 mais essa constante. Bom, será que sempre vai ser dessa forma? E se ela fosse uma integral definida? Por exemplo, a integral de 1 a 5 de x ao cubo de x ao quadrado dx. Vamos integrar e substituir os limites. Bom, nem sempre vai acontecer de nós termos funções assim, ou a integral de um seno, ou uma função polinomial que a gente já consegue integrar. Como isso nem sempre acontece, nós precisamos conhecer esses métodos de integração, seja pelo método da substituição ou mudança de variável e também a integração por partes. Então, nós vamos falar desses dois métodos na aula de hoje. O primeiro método que nós vamos conhecer é o método de mudança de variável. Então, você pode encontrar tanto como mudança de variáveis ou também método da substituição. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a nossa variável. Então, se eu tenho x, nós vamos ver que nós vamos mudar por uma variável u. Então, nós vamos utilizar uma outra variável para que essa função ela recaia numa variável mais fácil de ser integrada, ou seja, naquelas integrais que a gente já conhece por meio daquelas propriedades. Então, na aula de hoje, nós vamos falar disso. Determinadas integrais permitem que se realize uma transformação na variável,
que reduz uma integral mais complicada em uma integral simples, imediata. Então, qual é o nosso objetivo quando nós queremos mudar essa variável? Recair numa integral simples, naquelas integrais imediatas que a gente já consegue integrar. Porque isso fica mais fácil, isso fica mais claro. Nesse exemplo dessa integral, a integral de 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. E aí, como será que a gente integra? Vamos pensar. Eu tenho aqui a multiplicação, poderia reescrevê-la como a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, que multiplica 2x dx. Bom, não mudou muita coisa, só mudei a ordem. Ah, será que a gente pode elevar aqui 1 mais x ao quadrado, na raiz quadrada, a gente pode elevar a 1 meio? Mas aí a gente vai poder trabalhar com essa parte da integral, da função. Mas e essa outra parte, 2x? Aí a gente integra 2x, ficando 2x ao cubo sobre 3? Bom, não é dessa forma que a gente integra uma função quando eu tenho ali essa multiplicação de 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Nós vamos ter que trabalhar um pouco essa função para ver como essa integral ela vai ficar. Então, veja, para a gente trabalhar com essa mudança de variável, nós vamos definir uma nova variável. E essa variável ela é chamada de u. E nós vamos relacioná-la com a variável x por meio de uma expressão, onde o u vai ser igual a g de x. O u poderia ser igual a f de x, não tem problema. E aqui, nós vamos precisar lá dos conhecimentos de cálculo 1. Por quê? Porque nós vamos precisar relembrar também de derivada. Então, quando você estudou cálculo 1, que tinha lá a derivada de algumas funções, nós tínhamos também alguns métodos para derivar uma função, a derivada do quociente, a derivada do produto, nós vamos precisar também aqui nas aulas de cálculo 2, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos definir essa nova variável, que é quem? A variável u. E nós vamos chamar o u, essa nova variável, como sendo a g de x. Então, vai ser essa função u igual a g de x. Quando a gente deriva g de x, o que nós vamos ter? U igual a g de x, a derivada de u é igual g' de x dx. E eu quis também trazer essa nomenclatura, ó. Derivada de u em relação a x é igual g' de x. E lembre-se que esse linha, ele representa a derivada da função. Então, se a gente tem derivada de u em relação a x como sendo dx, quando eu multiplico o dx vezes o g' de x, nós recaímos nessa relação aqui, ó. Que o du é igual a quem? G' de x dx. Por que que nós vamos precisar disso? Porque, veja, eu vou trabalhar com essa nova variável que nós estamos utilizando, nós vamos trabalhar com a derivada da função e também com a variável que nós estamos derivando. Então, o que que nós fizemos? Uma mudança de variável, porque o que aconteceu? Nós tínhamos um g de x e foi mudado para quem? Para u. Então, se fizermos a mudança de variável, ou também chamada de substituição, o que que nós vamos ter? Que a integral da f, da g de x, então, se eu tenho uma função composta, ela vai ser a g' de x vezes dx, ou seja, a integral vai ser a f de u du. Então, eu preciso, na função que eu estou integrando, na função que a gente está analisando, saber quem que é o u e quem vai ser g de x, porque nós vamos precisar utilizar tanto a u quanto a g de x para fazer a integração dessa função. Nós vamos ver um exemplo e acredito que vai ficar bem mais tranquilo para você.
Algumas explicações a respeito desse método de integração. A ideia por trás da regra da substituição, ou também chamada mudança de variável, porque veja, eu estou substituindo ou mudando a variável x por uma variável u. É substituir uma integral relativamente complicada por uma mais simples. Então, eu pego de uma variável que é x e levo para uma variável u e depois a gente retorna para a variável x. Isso é obtido mudando-se da variável original. Então, se eu tenho x, eu vou trabalhar com uma variável u, então eu vou mudar da variável original para uma nova variável, que é uma função de x. Então, veja que quando eu chamei o u de g de x, o u está em função de x. Vamos ver alguns aspectos em relação a essa regra da substituição. O desafio principal dessa regra é descobrir uma substituição apropriada, porque veja, quando a gente tem, naquele exemplo, 2x dx, a integral de 2x dx, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, eu preciso saber quem eu vou chamar de u e quem eu vou chamar de derivada de u, porque a gente vai precisar saber tanto a integral quanto a derivada da função. Olha algumas dicas que, na verdade, não são passos que você precisa sempre seguir, mas eu acredito que fica claro, né, pelo menos um pouco mais claro, como que a gente precisa fazer. 1. Você deve tentar escolher u como uma função no integrando, cuja diferencial também ocorra, exceto por um fator constante. Então, o que está dizendo aqui? Se você escolheu quem é o u, você tem que analisar também quem é du. Se você tem a variável u e você tem a derivada de u naquela função, é batata. Sempre dá certo. Na maioria das vezes, você escolheu a substituição correta. Se não for possível, pode ser que não aconteça, e saiba que nas primeiras tentativas, pode acontecer de não dar certo. Então, por isso que eu falo, quando a gente está estudando cálculo 1, cálculo 2, o importante é a gente fazer exercício, porque às vezes, só vendo alguém resolver, na época da faculdade, eu vi o professor resolvendo e falava, nossa, acho que é fácil. E aí eu ia tentar fazer e falava, nossa, travei, não consigo, o que eu tenho que fazer agora? E assim, conforme você vai resolvendo, conforme você vai fazendo, você percebe algumas peculiaridades, alguns detalhes, que quando você for fazer outros exemplos, outros exercícios, você já sabe alguns macetes, né? Então, conforme a gente vai estudando e vai resolvendo, você consegue ter um olhar mais minucioso, um olhar mais atento e saber se você vai utilizar uma regra ou outra. Então, se não for possível, tente escolher alguma parte complicada do integrando. Olha a dica. Talvez uma função interna e uma função composta. Então, naquele exemplo da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, aquela eu acredito que seja a função ali, a parte mais complicada da função. Mas vamos ver o outro aspecto. Achar a substituição correta tem algo de artístico. É normal errar na escolha da substituição. Se sua primeira tentativa não funcionar, tente outra substituição. Então, veja, é fazendo, é analisando, é vendo outros exemplos, é integrando uma função, é integrando outra, é fazendo uma comparação. Se uma não deu certo, por que que na outra deu? Então, fazendo algumas tentativas. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos integrar aquela função que eu mostrei no início. A função 2x 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Então, vamos lá. Realizando a substituição, nós teremos, então, essa função que nós vamos integrar. 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Primeiro, nós temos que achar ou determinar quem é o u e quem que é a derivada desse u.
Veja que quem que eu chamei aqui de u? Aquela função, aquela parte, né, da função que está dentro da raiz. Lembra que uma das dicas foi que você pode escolher alguma parte mais complicada? Então, a gente vai chamar que quem está dentro da raiz, porque aqui eu tenho uma função composta, 1 mais x ao quadrado vai ser o u. Lembra-se lá da derivada? Quem que é a derivada de u? A derivada de 1 é zero, porque é uma constante. Mais quem? A derivada de x ao quadrado é 2x dx. Então, veja que na própria função que a gente está integrando, ó, nós temos quem? O u, que nós acabamos de selecionar, e também a derivada de u, 2x dx. E a gente pode reescrevê-la, então, como a integral. Veja que a raiz quadrada, que era aquela função, eu deixei, porque nós não trabalhamos com ela, então eu apenas repeti. Quem que é 1 mais x ao quadrado? U. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. U. E quem que é 2x dx, que a gente acabou de encontrar? Du. Então, agora a gente vai integrar a nossa função. Quem que é essa integral aqui, ó? Essa integral a gente conhece. É uma integral imediata. Sendo uma integral imediata, a gente consegue resolver. Olha quem é a integral. U, a raiz quadrada de u, lembra que a gente pode escrever dessa forma, ó? Como sendo a integral de u elevado a meio. Aqui é o índice 2. E o expoente do u, é quem? 1. Não está escrito, mas é 1. Então, é u elevado a quem? A meio du. Agora, recaímos naquela propriedade que a gente usou muitas vezes. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Quem que é o n aqui, ó? É meio, então vai ficar. Ali no caso é u, né, a variável, u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Então, aqui a gente tem uma soma de uma fração com um número inteiro. Você pode tirar o mínimo, você pode somar direto aqui. Então, fazendo uma regrinha, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, vai ser u elevado a 3 meios, dividido por quem? Por 3 meios. E é o que nós temos aqui, ó. U elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Ou você pode tirar o mínimo, a forma que você achar mais fácil e melhor para calcular essa soma de uma fração com um número inteiro. Veja, posso deixar dessa forma? Até pode, mas você tem aqui a divisão por uma fração. É muito difícil você encontrar, por exemplo, numa questão de prova, ou numa questão de um concurso, ou em algo que você, ou num livro mesmo de cálculo, por exemplo, do Stuart, ou um outro autor que traz essas ideias do cálculo 2 ou da integral dessa forma. Então, como que a gente fala? É uma divisão de frações. A gente conserva a primeira, ó, u elevado a 3 meios, esse u tá bem feio, vezes o inverso da segunda. Então, eu vou inverter, não é 3 meios? Fica quem? 2 terços. Por isso que, então, ficou. Já mostro porque ficou raiz quadrada de u ao cubo. 2 terços de u elevado a 3 meios. Ok? 2 terços de u elevado a 3 meios. Veja, u elevado a 3 meios, aqui a gente não foi da fração, né, do expoente como fração, para uma radiciação, aqui a gente também pode retornar. A raiz quadrada não era de u, ficou u elevado a meio. Então, aqui vai ficar u elevado a 3 meios, é a raiz quadrada de u ao cubo. O 2 é o índice da raiz. Ó, veja que aqui o 2 era o índice da raiz. O índice é quem?
2, porque ela é uma raiz quadrada, mas a gente acaba não colocando 2. O 1 não era u elevado a 1, como é 1, a gente também não coloca. Mas aqui, o numerador da fração é quem? 3. Então, por isso que eu reescrevi dessa forma, ó. 2/3 da raiz quadrada de u ao cubo mais c. Terminamos? A integral nós terminamos. Só que a gente precisa voltar aqui, ó, e substituir aqui o valor do u, tá? Quem que é o nosso u? 1 mais x ao quadrado. Então, a gente precisa voltar. 2/3 da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado ao cubo mais c. Ou você pode também reescrever dessa forma. 2/3, ao invés de deixar a raiz quadrada, deixar aqui como expoente. Ou poderia ter voltado aqui, ó, ou aqui, nessas duas formas, ok? Então, o que que a gente tem? A gente precisa analisar que tipo de função que nós precisamos integrar. Nesse caso, nós fizemos esse método da substituição ou mudança de variável. Aplicamos aquelas ideias, né? E veja que recaiu na integral de uma função que a gente já conhecia, ok? Então, a gente precisa analisar detalhadamente essas funções. Vamos, então, ver mais um exemplo, né, de uma situação. Diz o seguinte, e se a integral for definida? Porque ali a gente trabalhou com integral indefinida, né? Porque qual que é a diferença? Vamos lembrar. A integral indefinida para definida. O que vai diferenciar são os limites de integração. Então, eu tenho, por exemplo, de A até B, f de x dx. O que significa isso? Essa é uma integral definida. Eu tenho a definição dos meus limites, eu tenho um intervalo que define essa função. E se eu não tivesse esses limites de integração? No caso, no exemplo anterior, a ideia é a mesma. Você vai integrar, você só não vai substituir esses limites. E aí, uma pergunta para você. E se a integral for definida? Se eu tiver os limites de integração, como calculamos utilizando o método da substituição de variáveis? E aí, você tem uma resposta? O que que você acha? Vai mudar alguma coisa? Não. O que vai mudar o que vai fazer essa mudança é a gente agora substituir. Se você integrou, ok, está integrado, achou o valor, o que a gente precisa fazer agora? Substituir na função que você encontrou qual é esses limites de integração e encontrar um valor. E lembre-se, quando a gente integra uma função indefinida, nós temos o quê? Uma família de funções. Quando a gente integra quando nós integramos uma função que é definida, nós temos um número, ok? Lembre-se sempre disso, porque às vezes a gente acaba se confundindo e você quer substituir um valor onde não tem. Então, aqui nós encontramos uma família, aqui nós encontramos um número. Vamos ver, então, como, né? Ó, aqui eu já tenho uma integral definida. E é aquele mesmo exemplo, 2x, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Só que agora, quais são os nossos limites? De 0 a 1. É apenas fazer a substituição. Então, a integral que nós tínhamos encontrado é 2/3 raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado ao cubo de 0 até 1. É fazer as substituições dos valores. No lugar do x, então aqui, ó, nós vamos substituir por 1 e pelo 0. Então, veja que essa primeira parte eu substituí pelo 1 e essa segunda parte eu substituí pelo
0. Veja que aqui o 0 vai fazer diferença. Por quê? Porque eu tenho a soma, ó. E isso vai ter uma diferença no valor final da nossa função. Então, o que a gente tem? 2/3 da raiz quadrada de 1 mais 1 ao quadrado elevado ao cubo menos 2/3 da raiz quadrada de 1 mais 0 ao quadrado ao cubo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos sempre resolver o que está dentro do parênteses. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é quanto? 8. Então, nós vamos ter 2/3 raiz quadrada de 8, menos 2, tá, menos por quê, né? Então, vamos aqui, professora, menos 1 mais 0 ao quadrado, 0. 1 mais 0, 1. 1 ao cubo, 1. Aí tem 2/3 raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, por isso que aqui a gente colocou menos o quê? 2/3. Pode deixar dessa forma? Pode. Por que ficou dessa forma? Temos 2/3 em ambos os termos. Eu coloquei o 2/3 em evidência. E outra coisa que eu fiz com o 8 foi fatorá-lo. O que significa isso? Eu vou pegar o 8 e dividir por números primos, né? Então, eu vou dividir pelo 2, que vai dar 4, pelo 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, a gente pode escrever o 8 como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Só que ele está dentro da raiz quadrada. Como eu tenho 2 ao quadrado e a raiz quadrada, a gente pode simplificar. Então, fica 2. Esse 2 eu não consegui retirar da raiz. Então, fica 2 raiz de 2. Por isso que eu posso escrever o 8 como sendo 2 raiz de 2 menos 1. Professora, poderia ter feito a divisão? 2 dividido por 3, feito tudo na calculadora? Poderia. E aqui você encontraria um único número, um único valor, mas esse também é um número, é um valor, ok? Então, a gente precisa tá analisando, identificando quais são essas informações, como é a nossa função e como a gente faz essa substituição. Tem diferença você calcular a integral quando ela é definida ou indefinida? O que vai diferenciar é o quê? Você vai precisar calcular a integral. A diferença é se você vai fazer a substituição pelos limites ou não. Na indefinida, temos um número. Na indefinida, nós temos uma função, não precisa fazer substituição alguma, e na definida, nós vamos ter um valor, como nesse exemplo que acabamos de realizar, ok? Então, vamos lá ver mais um exemplo, um exercício para a gente treinar, né? Na verdade, rever alguns exemplos dessas mudanças de variáveis. Bom, vamos calcular a integral dessa função. Integral de 2x dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Como que a gente faz essa integral? Então, vamos lá. Vou fazer passo a passo com você. Primeiro, o que eu tenho? Né? A ideia é bem parecida com a anterior, porque nós temos aqui 1 mais x ao quadrado, eu vou chamar de u, e a derivada de u é quem? Quando a gente deriva, vai ser 0 mais 2x dx. Ok, só que agora a gente não tem a raiz quadrada, nós temos quem? Uma fração. Né? Então, a gente vai ficar aqui com u, 1 dividido por u. Mas a gente vai ver esse exemplo. Ó, 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx, quem que é 2x dx, que a gente acabou de ver? Du. Então, é a integral de du dividido por quem? Por u. E o que nós temos? Nós podemos relacionar, aqui ó, eu poderia reescrever como a integral de 1 sobre u du.
Só que esse u eu posso relacionar lá naquelas propriedades que nós vimos nas aulas anteriores, é a integral de 1 sobre x dx. Quem que é a integral de 1 sobre x dx? ln de x mais c. Então, aqui, o que que a gente tem? Que é a integral ln de u mais c. Só que quem que é o u que nós acabamos de determinar? 1 mais x ao quadrado. Então, quando a gente resolve a integral imediata, nós tomamos o resultado e retornamos a variável original. O que que significa isso? Que você não pode deixar como ln de u mais c, tá? Você sempre vai ter que voltar à variável original, que no caso a gente estava trabalhando com quem? Com x. Então, um x. Então, vai ser igual a quanto? A ln de 1 mais x ao quadrado. Então, no lugar do u, eu substituí por 1 mais x ao quadrado mais c. Ok? Então, a gente viu esses dois exemplos analisando essa mudança de variável, trabalhando com essa ideia da função e analisando quando eu tenho uma função e na própria função a gente tem ali a derivada da função. Escolher o u e o du. Vamos ver então mais um exemplo para depois nós conhecermos outro método método de integração. Então, veja, a gente precisa determinar a integral de seno raiz quadrada de x sobre raiz de x dx. O que que nós temos, né? Então, a gente precisa encontrar quem vai ser o u e quem que vai ser o du. Veja, a integral de seno é menos cosseno. Eu não tenho aqui, né, quando a gente vai escolher o u, eu estou escolhendo quem? Raiz de x. Aí você pode me perguntar, professora, mas por que que você não escolher o seno da raiz de x? Por quê? Porque eu não tenho aqui a derivada do seno. Mas, se a gente escolhe a raiz quadrada de x, a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x dx, que é o mesmo que quem? 2 raiz quadrada de x du. Então, a gente pode trabalhar com essa ideia para escolher o u e o du. Então, vamos lá. Aí você pode falar, professora, mas agora tem um 2, ok? Mas eu vou levar esse 2, ó, tá? Porque nem sempre eu consigo com todos os elementos. E quando a gente for relacionar com essa integral, ó, aí nós levamos aquele valor, que no caso aqui é uma constante, tá? Então, vamos lá. O seno da raiz de x. Quem que é a raiz de x que a gente determinou? É o u. Então, vai ser seno de u dividido por u, certo? Então, ó, a raiz de x eu substituir pelo u. E quem que é o dx? O dx é 2 raiz de x du. Por isso que ficou 2u du. Veja que a gente tem o quê? Ó, eu tenho o u no numerador com o u do denominador. Então, a gente pode fazer o quê? Uma simplificação. Sobrando quem? 2, que é uma constante, ó, eu coloquei antes da integral. Sobrou quem? Seno de u du. Olha aqui quem sobrou. É a integral de seno de u
du. E a gente conhece quem que é a integral do seno. Quem que é a integral do seno? Menos cosseno de x. Então, aqui a gente vem e substitui no lugar de seno de u du por quem? Cosseno de u. Aí você fala, professora, mas esse 2? Esse 2, ele estava aqui como sendo uma constante. Eu repeti, então ficou menos 2 cosseno de u mais c. Só que lembre-se, posso deixar aqui como u? Não. Nós vamos ter que voltar na variável inicial. Então, o valor é quem? Menos 2 cosseno da raiz de x mais c. Então, eu preciso analisar e identificar quem vai ser u, quem vai ser du e trabalhar com essa função. E veja, aqui nós precisamos lembrar, além das integrais, relembrar aquelas ideias da derivada. Então, quem que é a derivada de raiz de x? 1 sobre 2, então se eu escrevo ali x elevado a meio, quem que é a derivada? X, né? O expoente, então a regrinha do tombo é meio vezes x elevado a meio menos 1. E aí eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de x dx. Ou já reescrevo, né? Dx é quem? Multiplicando cruzado, nós vamos ter que o du vezes 2 raiz de x é igual a quem? Dx, certo? E fiz as substituições. Então, nós trabalhamos com essa ideia do método da mudança de variável ou por substituição. E um outro que nós vamos ver na aula de hoje é o método da integral por partes. Na integração por partes, aprenderemos a lidar com integrais de produtos de funções. Então, se eu tenho duas funções e elas estão ali multiplicando, então eu tenho o produto dessas funções, nós vamos identificar que eu tenho um produto e trabalhar com essa integração por partes. A regra de integração por partes diz que, dadas duas funções deriváveis, A e B, então, se eu tenho a integral de uma função vezes b' de x, então a derivada da função, qual que vai ser então essa integral? Você vai fazer a função a vezes a função b menos a integral da derivada de a vezes a função b mais c. Então, vamos lá. Se eu tenho duas funções, eu posso escrevê-las como sendo um produto de funções. Eu preciso saber quem que é a função A, quem que é a função B, quem que é a derivada de A e também quem é a derivada de B. Então, nós precisamos conhecer tanto a integral, né, tanto a função, como a sua derivada. E aplicar nessa regrinha, né, que a gente pode chamar aqui de integração por partes. Você também já deve ter visto, acredito que no seu livro, se você já deu uma olhada, você já estudou um pouquinho, que nós podemos trabalhar com duas variáveis, com o u e o v, porque é muito comum a gente falar assim, a integral de u vezes dv é u vezes v menos v du. O que isso significa? Significa que eu tenho a função u multiplicada pela derivada da outra função. Qual que vai ser a integral dessa multiplicação? É igual à função u vezes a função v menos a integral de v du. A gente pode trabalhar com essa ideia e também com essa de multiplicação de A por B. A ideia é a mesma. Veja que aqui eu tenho o A é a função U, a B de x é a V, aqui a linha é du vezes V mais essa constante. Então, V du vezes V ou V du, ok? Então,
Então, a gente pode trabalhar com essa relação. Vamos ver um exemplo, passo a passo, de como calcular essa integral. Então, a gente tem a função x cosseno de x. Então, aqui eu posso falar que eu tenho a multiplicação de duas funções, tá? X, então a gente quer calcular a integral de x cosseno de x dx. Primeiro, nós precisamos escolher quem que é a função a e quem é a função b, ou quem é a função u ou quem é a função v. Veja que aqui, ó, eu coloquei a regrinha, que é a integral de a de x vezes a derivada de b dx, como que a gente vai calcular? Então, primeiro, eu determinei quem é a função a. O a é o x. E quem que é a função b'? Cosseno de x. Só que, além disso, o que que a gente precisa determinar? Ó, a, ok, nós já determinamos que é x. B', ó, aqui a gente também já tem, que é cosseno de x, ok. Mas a gente precisa ainda determinar quem? Vou grifar em vermelho, ó. Precisamos determinar quem é b de x e quem é quem? A linha de x. Essas duas informações nós não temos, mas a gente sabe, a gente pode determinar quem é a derivada de x, no caso, né? Ó, o ax não é representado pela variável x. Quando eu derivo x, o que que a gente tem? 1 dx. Por isso que eu falei para você que aqui, além de nós trabalharmos com a integral, nós também precisamos daquelas ideias do cálculo 1, quando você trabalhou com a derivada. Então, vale a pena relembrar lá nas suas anotações, pegar seu material de cálculo 1, tentar pegar alguns livros, rever algumas aulas, porque isso é muito importante para a gente dar continuidade no cálculo 2. Só que a gente precisa também saber quem. Além do A', a gente precisa determinar quem é o B. A gente conhece o B', ó, que é quem? Cosseno de x. Para nós determinarmos o B, nós precisamos fazer o quê? Integrar o cosseno. Quem que é a integral do cosseno? Seno. E agora nós temos todas as informações necessárias. Então, vamos lá ver se realmente a gente já chegou a determinar os valores. Ó, o a de x a gente já tem que é igual a x. O b', cosseno de x. A linha de x também nós já temos. Faltava quem? O a', que nós encontramos, que é 1 dx. E o b de x. Quem que é o b de x? Seno de x. Conhecido esses valores, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todos esses valores e voltar, ó, e substituir aqui. E multiplicar a função a vezes a função b, menos a integral do a' vezes o b' dx mais c. É isso que nós vamos fazer agora, ó. Então, substituindo as funções nessa regra da integração por partes. E aí, um dos pontos que a gente precisa analisar. Por que que é integração por partes? Porque a gente está trabalhando uma parte da função a e uma parte da função b. Então, a gente separa essas funções para fazer essa integral. Então, vamos substituir os valores. A integral, né, que a gente está calculando é quem? A integral de x, cosseno de x, dx. Ok? Esses são os valores que nós estamos calculando. Então, lá. Quem que é a de x? A de x é igual a quanto? É igual a x. Então, fiz aqui a substituição. Quem que é o b de x? Seno de x. Fiz aqui a substituição. Seno de x menos a integral. Quem que é o b de x? Seno de x. Vezes,
quem que era o A'? 1dx. Então, eu repeti aqui, ó, 1dx, ok? Então, o que a gente tem? Dessa primeira, ó, como que ela vai ficar? X vezes o seno de x menos a integral seno de x vezes 1 seno de x. A integral do seno de x dx. Daquelas propriedades que nós estudamos, o que nós tínhamos? Que a integral de seno é quem? Menos cosseno. Então, aqui no lugar da integral do seno de x dx, quem que eu vou substituir? Menos cosseno de x, ok? Mais a constante. Então, veja, essa primeira parte eu repeti, o sinal negativo também, ó, menos. Quem que é a integral do seno? Menos cosseno. Veja que eu coloquei entre parênteses, porque nós vamos precisar determinar o valor, precisarmos fazer o jogo de sinal. Então, sobrou quem aqui? X, seno de x, eu apenas repeti, menos com menos, mais cosseno de x, mais c. Então, essa é a integral da nossa função. Então, a gente determinou quem é esse valor. E se nós tivéssemos uma integral definida, como faríamos isso? Então, vamos lá. Se fosse uma integral definida de 0 a 1 de x cosseno de x. Nós acabamos de encontrar aqui, ó, x vezes seno de x mais c, cosseno de x mais uma constante. Então, como que a gente ia fazer? Substituir aqui os valores. Então, ia ficar, né? Eu vou colocar aqui igual, ó. Primeiro, nós substituímos por 1. Então, eu vou colocar entre colchetes. Então, vai ser 1 vezes o seno de 1 mais cosseno de 1, ok? Menos quem? 0 vezes o seno de 0 mais o cosseno de 0. E agora aqui é só você determinar quem são esses valores. Vamos usar a calculadora para determinar quem é esse seno, quem que é esse cosseno. Bom, aqui eu substituí por 0 e 1, mas como nós estamos falando ali de uma função trigonométrica, o mais comum é a gente trabalhar com π ou 180, ok? Então, fazendo ali as substituições, vamos colocar aqui o valor. Então, o seno de 1 é um valor bem pequeno, então vai ser vezes 1, 0, eu vou utilizar 4 casas decimais. 7/4 mais o cosseno de 1, só ter certeza, 0,9998, que multiplica menos, seno de 0 vezes 0 é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, aqui, o que é que nós vamos ter? O 0,0174 mais 0,9998 menos 1. Então, aqui vai ser igual 0,0172, ok? Então, veja, se a gente tem uma integral definida, o resultado, o valor, vai ser um número. E aqui a gente poderia ter substituído de 0 até π, ou de 0 a π/2, e você pode fazer essas alterações e determinar
quais são esses valores, ok? Então, estamos chegando aqui ao fim da nossa aula de hoje. Falamos desses dois métodos de integração, substituição e integração por partes, ok? Só uma informação. Em relação a informações a respeito de horário de aula, calendário, tenta entrar em contato com o seu tutor pelo seu ambiente, que ele está mais por dentro desses horários e dessas informações, ok? Desejo uma ótima noite a todos, boa semana, né? Então, estamos ainda aí no início da semana, bons estudos. Então, se você tiver com alguma dúvida, quiser trazer algum questionamento para a aula anterior, e aí nós retornamos, vamos ver mais alguns exemplos desses métodos de substituição e conheceremos outros conceitos. Até a próxima aula.